Começando mais um programa Tribuna na TV, com apoio do Instituto Crescer, e hoje com um assunto muito interessante, uma profissão aí promissora, né? Hoje o mundo é feito de comunicação, aí para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios meu colega, meu amigo Eduardo Villa-Lobos, né, que é Exatamente. cerimonialista, e eu, até por curiosidade, por brincadeira, você, pô, tu é Villa-Lobos lá do Maestro? Eu disse, não, mas é É, parente do exata, Maestro mesmo. exatamente. É uma sequência, né? Meu pai vem com origem espanhola, e aí ele traz, até na grafia está escrito um pouco errado, mas foi erro de cartório lá de trás. Uhum. E aí a gente veio levando, mas faz parte do parentesco. A arte está na genética, então. Tá, deve Aham. estar de alguma forma. Tá. Ô, Eduardo, a cerimonial, mestre de cerimônias, não é uma profissão assim que a gente tem como uma profissão comum, né? Porque ninguém. Quando. Que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, quero ser juiz, quero ser advogado. Até jornalista, algumas pessoas dizem, como eu dizia. É, Mas assim, não, eu quero ser cerimonialista. Mas acabou acontecendo. Como é que foi esse processo? ela não é uma profissão que tem esse cunho que você falou, né? Tipo, a pessoa nascer e quero Nascer, ser, quero ser. porque Mas é uma, até uma profissão de extrema importância. extrema importância. Porque um dos medos principais, eles falam até que é pior do que o medo da morte, é o medo de falar De em falar em público, público. né? Essa seria a minha Então, próxima pergunta. Não é? A primeira coisa que tem que fazer é então vencer esse medo, né? por conta disso, não é uma habilidade que a pessoa às vezes está, né, de criança, eu quero fazer isso. A Uhum, habilidade da comunicação, é claro que uns nascem com mais propensão, com mais tino para isso, e outras vão exercendo essa habilidade. No meu caso, ela foi muito exercida, assim, fui uma criança mais tímida, um jovem bem mais tímido, mais reservado, e a partir do momento que comecei a trabalhar com eventos, com organização, com gestão de pessoas e tal, a comunicação veio vindo uhum. com mais força e eu fui me especializando. Certo. Porque existe um curso hoje, não, para fazer, porque eu sei que, por exemplo, existe uma legislação, inclusive, né, os cerimonialistas do gabinete da presidência da República, que traz toda Sim, sim. ordem de precedência, tal, uma série de questões. Existe um É, curso que forma até o cerimonialistas? primeiro curso que eu fiz, quando eu quis fazer essa transição de só organizar por Uhum, trás das câmeras e efetivamente ir para frente das câmeras para falar, para ter a palavra, eu procurei exatamente uma relações públicas, que era do Itamaraty, de São Paulo e de Brasília, né, que uhum, chama Gilda Fleury Meirelles. Muitos conhecem até nos livros da comunicação, do jornalismo. O curso dela é muito focado nessa parte de cerimonial, de protocolo, de desenvolvimento da fala, né, com os pilares da comunicação. E ali foi uma escola gigante, assim, um curso de 2 semanas em São Paulo. Depois eu repeti esse curso um ano depois, com uhum, uma atualização dele. E dali para frente bateu no sangue que era isso que eu queria como profissão mesmo. uhum. E fui continuando na organização de eventos, mas agora de uma outra forma, à frente, nas câmeras, e tomando a frente ali do evento com a fala, com a comunicação. Uhum. Tem gente que acha, por exemplo, eu sou jornalista e tem gente que acha, jornalista já é mestre de cerimônias por definição, que acaba assumindo esse papel, mas não é, né? Até porque, vamos ser sinceros, né? A minha voz, eu sou jornalista, mas a minha voz perto da tua fica muito. Existe um diferencial grande, né? Eu Essa tenho. habilidade, essa questão da voz, da imposição da voz também é nato tua ou foi desenvolvido justamente por Não, essa questão da eu profissão? já tinha, o tom de voz foi sempre o mesmo. Uhum, Durante muito tempo ele não foi nem exercitado, né, porque eu tinha muita vergonha de público, vergonha de. Então, gostava de ficar na organização mais atrás das câmeras. A partir do momento que eu fui tendo essa capacitação, aí eu vi que a voz combinava com isso, e todo mundo falava, e eu fui atrás do que todo mundo já me dizia. uhum. Poxa, tem uma voz boa, tenta isso, tal. Eu fui tentando, fui me especializando e fui fazendo. Mas até uma questão que eu comento nos cursos de capacitação que eu tenho feito,
é que a voz era um diferencial há um tempo atrás, né? Você tinha um padrão de voz, né? Uhum. Então era aquele locutor de AM, da madrugada, tinha uma voz impostada, uma voz, né? O jornalismo tinha uma voz impostada. E a partir de um determinado momento, a voz já não é mais o pilar central, assim, da Uhum. comunicação. Às vezes ele está muito ligado à desenvoltura, aquela, né, a falta do medo, né, de Uhum. encarar um público, a assertividade na comunicação, então aquela empatia com o público, ele está muito mais ligado a isso. E a gente vê muitos comunicadores a gente que vem trazendo uma bagagem, né, Uhum. desse passado, a gente fala: "Nossa, mas a voz dele é muito estranha", mas ele abraça milhares de pessoas, né, Uhum. por outras coisas. A voz ficou lá atrás, num outro plano, né. Não é mais o Não é essencial da, mais da, o da questão. repórter Esso que a gente escutava, Uhum. que a voz vinha muito na frente do que qualquer coisa, mesmo porque não tinha imagem na época, né. Sim. Então hoje é o diferencial é mais a desenvoltura para falar em público do que propriamente a voz. Mas é claro que ela tem um Tem peso um peso grande, ainda tem um peso considerável, né? grande. Dependendo especialmente do evento, né? Quanto mais O evento formal o mais evento formal. quanto mais formal o evento, exige às vezes um peso maior também nessa questão da locução. Nós falamos sobre passado e presente, né? Na área do jornalismo, a gente vivenciou aí a chegada da internet e o fim da imprensa, a imprensa escrita, pelo menos, praticamente não existe hoje, né? Os jornais diários, nós temos aqui em Itajaí o Diarinho, que é o remanescente, né? Mas no estado de Santa Catarina, os grandes jornais pararam de circular, né? Por causa do advento da internet, porque hoje todo mundo é jornalista. Acontece um fato aqui, já daqui a 5 minutos já está É, circulando nas exatamente. redes. Não interessa se é verdade ou mentira ou fake, mas está na rede. Com a questão do cerimonial, houve algum impacto também com essa nova tecnologia? Tem, mas ela não está tão presente agora, porque ainda a gente tem uma proteção de ter que ter alguém, eu falando como mestre de cerimônias, Uhum. o mestre de cerimônias ele está muito além do texto lido, né, é toda uma organização que você Sim. faz de um evento. Então você tem aquela habilidade de condução, né, de Uhum. saber muito bem o que está acontecendo no evento e conduzir. Por este motivo, quando for só voz, quando for só um recado passado e alguém imposto, é capaz de vir a IA e botar alguém no lugar Uhum. o texto ser dito sem a necessidade de ter De alguém, estar de presente ali. estar presente. Mas a internet já veio para isso, né? Então tem muitos sites que já fazem isso, tem cerimônias de formatura que são feitas com IA, né? Tipo, o mestre de cerimônias comanda o visual, né? Porque o pessoal está vendo só em vídeo. Uhum. Ele comanda as falas que já são programadas e os atos acontecem na cerimônia ali de colação, Uhum. de outorga de grau, porque já é um padrãozinho. Uhum. Mas dentro de um evento, dentro de uma cerimônia oficial, a gente ainda está salvaguarda ainda Uhum. essa função, pela questão do desenvolvimento ali do dia. Vamos falar sobre a questão de evento, né? Tu falou que tu começou realizando eventos, né? Agora, um evento, um cerimonial, né, é um evento dentro do evento, é, digamos, a abertura ou É, encerramento de um evento, né? Ah, ah, existe uma diferenciação grande nessa área? Ou, por exemplo, eu estou realizando um campeonato aqui de coisa, vou fazer cerimonial de, evento, de abertura. Aí tu conduz todo esse cerimonial, tu produz texto, o que vai quem vai conversar, quem não vai. sim, Esse é o teu trabalho, não é só sim, chegar lá sim. e apresentar. Não, o cerimonial ele começa muito antes do dia combinado, né. Ele Uhum. começa com conversas, é quase uma anamnese na medicina, né, que você Uhum. vai pegando Certo. detalhezinhos do que você Pegar o quer, histórico do pegar cidadão. histórico, o que você pensa e qual resultado você quer ter, né, o que você quer do evento, e a gente vai anotando tudo. A partir desse momento, você define ali se ele vai ser mais formal, se ele vai ser mais informal, né, Uhum. aí tem o esportivo, tem o social, tem todos os meios. Feito toda essa dinâmica de como vai ser o evento e como você quer mostrar esse evento para o teu público, a gente começa a construir o cerimonial, Uhum. que nada mais é a condução,
do que as pessoas vão ouvir no dia, né, de apresentação. Então, quem vai ser o porta-voz, quem vai dar as boas-vindas, quem vai ser o anfitrião dessa festa, ele Uhum. fala primeiro, aí vem toda uma questão protocolar que a gente respeita, mesmo sendo um evento mais informal, né, tipo, o Pois anfitrião é. recebe e vai toda naquela sequência, da precedência, né, que a gente chama. Eu falei até aqui que existe uma legislação, né, Existe. na presidência da república que dá essa questão de precedência, quem fala antes e tal, mas, o pessoal respeita isso ou pessoas: "Não, eu quero falar primeiro, eu quero que fulano fale segundo", ou como é que funciona isso na Ela prática? na prática na prática a gente, como profissão, a gente tenta impor. A gente fala: "Ó, o jeito certo é É esse. este", Uhum, né, o anfitrião recebe, depois vai passando, na composição é sempre do maior cargo para o menor cargo, nas uhum. falas a gente inverte, a gente tenta mostrar Como e fazer o funciona? cerimonial do certo. Uhum, Mas, como diziam os antigos: "Manda quem pode, obedece quem tem juízo", e uhum. às vezes o dono da empresa ele quer: "Não, eu quero que tal pessoa fale primeiro". E aí abre-se aquela parte ali para uma pessoa falar que não estaria dentro da precedência. A gente teve muito tempo na questão pública, né, no cerimonial público, Uhum. e o cerimonial público ele tem muitas pegadinhas, né, o correto é esse, mas no Certo. meio do evento chegou tal pessoa que precisa falar. O prefeito olha para você e fala: "Ele vai falar". Ah, tudo certo. Tem que entrar. Ele entrou e vai falar. Uhum, Mas existe toda uma precedência a função do mestre de cerimônias até no dia, não evitar, porque elas acontecem nessas situações, mas é saber sair dessa situação sem que todo o público perceba que foi alguma coisa, imposta, que foi alguma coisa errada, que estava fora de ordem, sabe. uhum. Você conduz aquela inserção de uma pessoa da forma mais natural possível para que aquilo seja, né, passe com fluidez, assim, com Uhum. bastante dinâmica. Certo. E já aconteceu de estar com o cerimonial todo montadinho, todo preparado, chega lá na frente, alguém bate no ombro e diz: "Ó, tem que excluir tal fulano". Todo dia. Todo dia. O cerimonial que é feito, que está no computador, ele não é o mesmo que é usado. Uhum, Sempre tem um toque a mais. Os meus cerimoniais, se eu printar, tirar uma foto deles, eles estão todos escritos por cima alguma coisa. Sempre tem um detalhe, sempre tem alguma coisa que acontece. O evento tem muitas coisas eventuais, né, então uhum. ele é o tempo todo. Acontece de alguém chegar que não estava combinado, alguém que tinha marcado de ir, mas não Não foi, foi. né, Uhum, até mesmo no cerimonial, mas eu vou usar a palavra engessado, né, que tipo, o cerimonial de formatura, por exemplo, da nossa Univale, uhum, ela é um cerimonial engessado, ele é um padrão que já se repete há muito tempo. Dentro daquele padrão ali, a gente sabe de olho fechado o que vai acontecer. Fala tal, entra tal. Mesmo assim, ainda em algumas formaturas, um professor que era para ir não foi, tem que tirar em cima da hora, e tem que cobrir aquela pessoa, puxar alguém que não estava nem fazendo parte do uhum, evento naquela hora. Então, essas eventualidades, esse dinamismo é o que é o gostoso até da profissão, até do dia. uhum. Uma coisa, já cometeu alguma gafe? Já, principalmente com nomes, de trocar às vezes ordem, né, por uma confusão qualquer, mas a gafe eu acho que principal é com nome. Uma Uhum. vez eu me referi inteiramente a um diretor como ela, e não era, né, porque o nome era Alcione, Oh. e eu não tinha visto a pessoa ainda, né, Hum. até um detalhe do Senhora cerimonial, Alcione, senhorita Alcione, tá tudo. senhora, eu fiz 2 páginas do cerimonial elogiando a senhora. E era Aí Alcione. quando ele levanta no meio da Ih, mas eu falei: "Ah", e aí só faz o carão e corrigir fica pior. Aí uhum. deixei as coisas acontecerem. Eu acho que foi a pior situação pública, assim, foi essa, Uhum, porque aí você não faz noção. E você corrige isso, porque o mestre de cerimônias ele tem que, por responsabilidade, por cartilha, você tem que chegar com antecedência, conferir todo mundo, saber quem é quem, né, uhum, saber quem está chamando. Eu tô chamando o Adilson, eu sei exatamente que é você.
Então eu Uhum. sei as pessoas, eu não vou ter pegadinha na hora de chamar alguém né, e não Certíssimo. conhecer. Mas esse dia foi um dia atípico de chegar em cima da hora, de começar a fazer o cerimonial que te passaram, Hum. e aí sem conhecer as pessoas fica difícil. Beleza. Eu lembro, em 2011, foi a primeira vez que veio a Volvo Ocean Race, né? A Ocean Race veio para Itajaí e nós fomos uma comitiva de jornalistas aqui de Itajaí para conhecer a dinâmica lá e para fazer um convite à imprensa internacional que estava lá em Alicante para vir a Itajaí. E eu falava inglês, era intérprete do prefeito, e fui lá e falei, "Ó, eles vão fazer o cerimonial lá. Tá lá a imprensa do mundo inteiro, eu chego 7 horas da noite, eu chego lá pelo microfone para dar o início, eu digo, Good night. Aí, quando eu falei good night, já primeiro na frente tinha uma jornalista assim, ó, good night. Aí eu caí assim, meu Deus, como é que eu vou explicar para eles que no Brasil nós não temos o evento do evening. Para nós, escureceu é good Sim, sim, night, sim. é boa noite. E eu no nervosismo, soltei esse good night e disse, puxa vida, e agora o erro primário do inglês, Ah, né? Aí tive que explicar, gente, desculpem em primeiro lugar, porque no Brasil nós não temos o evening, para nós escurecer é the night, mas peço desculpa aos presentes. Good evening, everybody, tá? Então começamos, aí foi tranquilo. Mas esse é é o tipo de complicado. gafe É, complicado, é, né? Porque a gente perde o rebolado na hora, né? perde, é muito, muito fácil. E aí vem toda a técnica de estudar bem a questão de ser o mestre de cerimônias ou de estar fazendo. Uhum, Quando você tem plena consciência, o evento está todo na sua cabeça, a tua habilidade de comunicação, ela tem que ser, de alguma forma, tu sabe que errou, uhum, sabe que, opa, né, no teu instinto ali, tu sabe que deu aquela chavezinha, mas tu não pode de jeito nenhum transmitir isso, né? uhum, O corpo, né? E até uma coisa que eu falo também na questão da capacitação, que a gente fala da comunicação verbal, não verbal, uhum. é muito facilmente o teu corpo vai falar antes de você, né? Então o pessoal vai perceber, "Ixi, ele se atrapalhou inteiro. Ele errou, porque O você pessoal percebe. baixou o corpo, baixou o ombro, Uhum, fez os movimentos sem precisar falar de que alguma coisa está errada. Então, quando você tem plena consciência do evento, sabe, do dinamismo todo, às vezes você vai para uma ponta, volta para outra, vai para outra, falou o good night, mas não era, depois na sequência tu já uhum. corrige, aquilo passou meio despercebido, poucas pessoas entenderam, mas se tu acusa o erro, recebe o erro, aí todo mundo Todo mundo vê que o percebe. evento desandou. Uhum. Eu sempre digo que, principalmente num cerimonial, né, numa abertura de algum evento, alguma coisa, eu sempre digo pro organizador, olha, se acontecer algum erro, continua levando na boa, porque geralmente o público não percebe que houve esse erro, né? Não, não, a gente tem uma grande amiga até que trabalhou alguns anos na prefeitura, ela falava que a gente tinha que fazer igual os pinguins de Madagascar, né, era sorrir e acene, né, tipo, é fingir que não Aham. aconteceu e vamos embora. O grande público geralmente é isso, eles não têm noção do evento, eles não sabem que aquela placa era para ter sido entregue nessa hora. Se ela for Uhum. entregue meia hora depois, para eles está tudo certo, fazia parte. Você não pode acusar aquilo que de forma a transparecer que está tudo errado, né. Uhum. Então, para o grande público, se uma luz estourar, é efeito especial e tem gente que bate palma. Olha, Que maravilha que esse efeito, bacana o que efeito, bacana ficou esse efeito. legal. Então a gente tem que se manter na posição, se manter na postura, levar o cerimonial até o fim, o que foi pré-determinado, né, a gente vai começar e a gente vai terminar. É o que Uhum. aconteceu no meio, depois vira uma reunião entre nós para a gente resolver o que aconteceu, Ok. mas o evento foi entregue Uhum. daquela forma. E já aconteceu de tu preparar um evento, tá tudo certinho no cerimonial, de repente vem. Isso é muito comum, até no organismo público, né? Vamos estar um evento organizado aqui pela Prefeitura de Itajaí, mas vem o governador, de repente chega a assessoria do governador com um outro cerimonial. Isso já aconteceu isso contigo? Já, já. O cerimonial do estado, né, acontece muito isso, falando de prefeitura, né. Uhum, A gente tinha ali a parte das relações públicas dentro da prefeitura, uhum, que construiu o cerimonial combinado ali, né, todo, dentro das diretrizes ali da prefeitura. Prefeito alinhado, vice-prefeito alinhado, e tal. E aí tem a visita do governador. O governador vem com relações públicas e vem com cerimonial. E muitas vezes eles, como a ordem de precedência é de lá para cá, aham. eles vêm com o cerimonial pronto e te entregam.
né? Já aconteceu até de eu estar pronto para falar e não falar. Não, não é você, é ele. Porque ele já veio comigo. Já veio. É ele que faz E e geralmente já pronto. aconteceu também de o governador vem, mas nunca vem sozinho, vem sempre com um secretário e outro, Ele aí vem com. tem que inserir eles também É, dentro do cerimonial. ele vem sempre, a gente tem que estar preparado quando é Estado, quando é federal. Uhum. O governante, né, o maior cargo, ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem com a bancada dele, assim, né? Então tem deputado estadual, tem federal, tem, às vezes vem senador atrás para conferir o evento. E aí é o momento mais, falando de órgão público, é o mais. É o que dá mais trabalho, assim, é que Uhum. todos têm que ser registrados, todos querem ouvir seu nome, todos querem, né, ter uma parte no evento, Uhum. e ele transforma um evento que seria mais simples e dinâmico num evento moroso, Cita, aquilo lá é o assessor do vice-treco, do 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 subchefe. subprefeitura, Ah, e ele aí se torna moroso, mas uhum. é a profissão, é o que precisa ser feito, então ele, Uhum. né, Existe muita diferença na questão do cerimonial para uma entidade pública para uma entidade privada? tem, tem bastante. Na privada, a gente tem a questão protocolar igual na Uhum. questão pública, mas ela é menos cobrada. Assim, dentro de um órgão privado, o diretor, se bem que o prefeito também tem essa arma, mas não usa porque é um protocolo, né? Uhum. Mas no privado tem uma liberdade um pouquinho maior, assim, de fazer, às vezes, o diretor de ações institucionais falar primeiro porque ele tinha comandado o evento. Uhum. Então fala ali primeiro, depois você passa um recado de novo no final. Uhum. Então é um cerimonial que você pode ter uma liberdade maior. Ele Uhum. existe também um protocolo, da mesma forma, a precedência é uma constância, né? Uhum. Aliás, é que a precedência e o protocolo é uma linguagem universal, Uhum. né? Ele é feito com essa intenção, né? Tipo, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade olhou a mesa, pronto, ela sabe quem é o principal, ela sabe quem é o segundo, ela sabe quem é depois, Uhum. porque é uma precedência. Então, é prefeito, depois da esquerda tal, depois na direita tal, depois a gente vai Uhum. abrindo. Então, quando você foge disso, você tira essa linguagem de Uhum. quem entendia só pela imagem. Certo. Eu tinha, uma certa ocasião, ajudava num evento, uma instituição, que eles diziam, olha, tem que ser primeiro o dono da casa para falar, porque o convidado não vai ter que saber, por exemplo, vou inaugurar tal coisa, então o cara da casa quer falar por que estava inaugurando, o que estava inaugurando, para o convidado falar depois para saber do que estava se tratando. Isso é Então, comum também. é comum mais nas empresas. Uhum. Porque no protocolo, que reza todo o protocolo, é que quando você vai para as falas, o maior cargo fala por último. Uhum. Pela razão de que nenhuma fala sobrepõe a fala Do, do presidente, a fala do prefeito, a fala do senador, a fala do governador. uhum. Então o governador não vai ter a a possibilidade de acontecer isso no evento dele, falar e alguém falar por cima dele alguma coisa que ele não queria, né. Uhum. Então porque também a gente, eh, dá essa arma para o alto cargo, né. Uhum. Todos falaram, ele às vezes criou condições de ter até uma Pegar fala mais informações de dos ter outros uma fala para. muito mais assertiva naquele Uhum. evento, e a gente sabe que tanto o diretor de empresa, o prefeito, muitas vezes acontece isso, ele pula de um evento para o outro, no mesmo dia, às vezes 5 vezes, né. Uhum. Ele tem um conhecimento Do, básico do evento, mas às vezes ele não está em condições de abrir o evento e falar totalmente. uhum. Então as falas que antecedem a fala do gestor, do principal, são para dar essa arma para ele também, de saber o que foi dito, para poder ter a fala dele mais assertiva. Uhum. E quando essa falha ou uma coisa dessa não foi tua, por exemplo, eu uma vez fui empossar uma diretoria de uma instituição, tal, aí quem tinha que ler lá o compromisso era o secretário da diretoria dessa instituição, tal. Eu fiz o cerimonial, chamei ele para ler a fala, depois ele veio, eu vi que ele gaguejou um monte para falar.
Você tá nervoso? Não, ele era gago mesmo, ninguém Ah, contou. Ele falou, por que me botaram pra falar se eu sou gago? Aconteceu alguma coisa assim? já, a gente tem pessoas que assumem alguns cargos, mas não têm Uhum, a habilidade daquele cargo. É um cargo que exige essa fala constante, que exige essa uhum, gestão de pessoas, que exige que você vá à frente, mas às vezes ela não foi preparada para isso, né? uhum. Então, às vezes não é uma falha da Do pessoa, do cerimonial, cerimonial, mas é uma falha da estrutura da do... estrutura da empresa, que não Uhum, capacitou, que não, sabe? Para aquele cargo existia aquela capacitação. Tipo, uhum, para você fazer uma rua tem que ser engenheiro, para você usar a fala tem que pelo menos saber usar a fala, uhum, para poder minimamente ser entendido, compreendido e tal. Mas já aconteceu bastante, assim, principalmente com formandos pegos de última hora para fazer um juramento, aí fica uhum. nervoso a tal ponto que o juramento Não sai não como sai, deveria. já aconteceu de não sair. De não sair Da mesmo. mão ficar na frente tremendo, Uhum, não sair, e aí o professor nota, ele leu meio que metade, o professor outorgou e fez andar, para não uhum. parecer um abismo, assim, né? Certo. Mas não é uma falha, né, mas é uma situação que podia ter sido Aham. previamente evitada. E já aconteceu algum caso de que, por exemplo, o dono do evento já chegou assim, não, eu não quero falar porque eu realmente tenho medo de falar em público. Já construí cerimonial com base no que foi me passado, né, vai falar Uhum. tal, o diretor tal, a pessoa tal, e no dia, Não. E daí como é que não. conseguiu? Não, ele botava: eu vou chamar o meu diretor aqui para falar", ele fala no meu lugar, eu fico na mesa, mas não quero ter a fala, não gosto disso. Uhum. E aí você tem que reorganizar tuas ideias, o teu cerimonial para cobrir aquilo, para não parecer também que foi alguma coisa, Uhum. de novo, né, é tudo a imagem que você passa, projeta. Então a Uhum. gente não pode fazer assim: "Ó, o diretor ia falar, mas ele está aqui com medo danado, ele não quer, então vai passar". Uhum. Dar um grau a mais para aquele diretor que está falando em nome do seu presidente, naquele momento, por conhecer um pouco mais do evento. A gente faz de uma forma que não, mas aconteceu muito, assim, de não ter o preparo, não o preparo da profissão. Sim, preparo do... Tem até para o evento tem específico. um dado que a gente fala no meio empresarial, que 85% do sucesso profissional está ligado à habilidade na comunicação. 85%. Uhum. 15% está na habilidade técnica. Uhum. Então você tem um excelente engenheiro, é um excelente profissional, né, na sua área, mas a tua habilidade de comunicação ela é falha, é nula, né, então você não consegue expressar aquilo. Uhum. E acontece muito, ele não quer falar por um medo de público, por não gostar do microfone, por não se dar bem em plateias, tal. Mas é um cara, ele está ocupando aquele cargo por algum motivo, né, então ele Uhum. tem habilidades técnicas para estar ali, mas ele não consegue expressar aquilo da melhor forma. Uhum. Então entra bem dentro desse Essa número, coisa. né, dessa questão. Ô Eduardo, nós vamos, já deu o nosso tempo do primeiro bloco, a gente vai fazer um break, mas eu queria te falar na questão de falhas, né? Eu tenho um programa aqui já há mais de um ano na TVBE, né? E todo programa tem uma caneca com água aqui, tanto para o entrevistado quanto o entrevistador tomarem água. E o nosso hoje que fala sobre eventos, sobre coisa, nós esquecemos aqui a água para o convidado, Logo para a né? Logo comunicação. para a área de comunicação, que a gente fala pra caramba, né? A gente vai então resolver esse probleminha técnico, né? Enquanto a gente vai para o nosso intervalo. A gente volta em seguida com o apoio do Instituto Crescer. Até já. Estamos de volta com o apoio do Instituto Crescer. Dessa vez com a aguinha na mesa, para não cansar muito a voz, né? Para que o Tá nosso aqui evento já não dê garantido. errado aqui, né? Eduardo, nós falamos do primeiro bloco a respeito dessa atividade do cerimonial, a importância do cerimonialista e tal. Mas tu tens um curso que tu forma pessoal nessa área, é isso? Eu estou iniciando agora, fiz em algumas empresas já, e estou Uhum, ampliando um pouquinho mais. É uma capacitação
falando sobre a importância da oratória. Ela não é especificamente um curso de oratória, né, para Uhum. ensinar a falar, tal. Ah, tá. É uma capacitação para colaboradores de empresas, gestores, né, das empresas, para a importância da oratória, falar sobre os pilares da comunicação, falar o quão importante é a comunicação entre setores, o endomarketing, né, falar um pouco disso. E dentro dessa construção, contar um pouco essas histórias, contar os erros, os acertos da comunicação, um pouco Uhum. da minha história. São 23 anos já vinte e com três anos, com né? o microfone na mão, à Aham. frente de algum palco ou de alguma plateia. Então tem uma bagagem para comentar, para falar sobre assertividade, para falar sobre empatia, para falar sobre os movimentos do corpo, né, Uhum. que para fazer a pessoa perder um pouco esse medo de falar em público. Mas ele não vai nem tanto para esse lado. É comentado, claro, Uhum. mas ele é focado na importância da oratória no mundo empresarial, dentro das empresas. Certo. É que é engraçado porque é uma área que realmente as empresas não se ocupam muito, né. Eu vou lá, estou oferecendo um produto ou um serviço, mas a pessoa que por exemplo, não vai para uma exposição, coisa, tem que ter um domínio não só do produto em si, mas também da comunicação para poder É, apresentar, né. dentro de empresa a gente fala isso, né, a gente comenta muito, a gente pede para um funcionário ir até o setor tal, informar algo a alguém, né. Uhum. Ele sai com uma informação, ele anda pelo corredor, já esqueceu, ele chega lá, não sabe como passou aquela informação, a informação Mesmo dentro da primária própria dentro empresa. da própria empresa. A informação Uhum. primária já se perdeu, você não chegou lá, não falou com assertividade, falou com dúvida, falou, a informação foi indo para frente, foi indo naquele telefone sem fio que era Uhum. do nosso tempo. Então o que é comentado nesse curso é isso, capacitar esses funcionários, ou pelo menos incentivar a buscar maiores capacitações, Uhum. na comunicação, para ser cada vez mais assertivo, ter empatia com o público que você está falando, né, levar esses pilares que a comunicação exige, né, da comunicação verbal, da não verbal, para Uhum. dentro da empresa, para deixar, né, entre os setores ficar tudo muito mais harmonioso. Uhum. Eu costumo dizer, bom, eu sou professor de língua inglesa, né, e costumo dizer para os meus alunos que não é apenas a palavra que faz a comunicação, mas é justamente isso, né, a palavra, é o gestual, é a entonação, às vezes até o próprio ambiente que faz a pessoa ter conhecimento da informação, né. Exatamente. E isso vale para as empresas também. Vale para as empresas. Nos números, eles falam que a comunicação, a verbal, o que a gente fala, o que está sendo dito, projetado, ela representa 7% da comunicação. Ou seja, um ínfimo. 7%. A comunicação não verbal, ela alcança os seus 55%. Então, o corpo e tudo que você faz está indo muito mais na frente do que a sua fala, né. Então, Uhum. às vezes, a comunicação ela tem isso, tem uma questão de postura, tem uma questão de como você se apresenta, de como você está preparado para passar aquela informação. Qualquer detalhe seu, né, num ombro caído, numa mão, não sei o quê, numa perna balançando, num movimento repetido, Uhum. ele vai demonstrar uma falta de preparo, uma falta de condição, uma falta, né, de informação, que vai gerar a falha na comunicação dali para frente. Uhum. Então a gente comenta bastante sobre isso, faz algumas dinâmicas, faz algumas técnicas, para que esses colaboradores tenham essa consciência de que estar preparado para a comunicação te Uhum. ajuda em qualquer, né. A base da palavra comunicação é essa, né, comunicar a ação. Então Uhum. ela está na base de qualquer coisa que a gente queira. Perfeito. Desde lá da infância tentando pedir R$ 10 para o pai para poder sair na sexta-feira, até hoje em coisas mais protocolares ou, né. Então ela tem esses extremos e a comunicação está sempre presente. E é por isso que geralmente o mestre de cerimônias é o mais bem vestido do evento? Porque a tua imagem ela fala muito muito na frente, né, Uhum. então você tem que saber o tempo todo em qual evento você tá, para qual público que eu estou falando. Espera aí, onde eu estou primeiro para poder se Uhum. alinhar, né, dentro daquele.
O protocolo ele é tanto nas palavras quanto também Quanto na na vestimenta, postura, na postura e vestimenta. vestimenta. Aham. Então você não consegue ir de bermuda de sarja e camiseta polo apresentar um evento social, né, tipo o Uhum. empresário do ano de Itajaí. Uhum. Então você tem que estar sempre alinhado com aquela condição, com aquele ambiente. Ele faz parte do que reza um protocolo também. Uhum. Protocolo não só de cerimonial, protocolo da empresa, protocolo da instituição, protocolo do campo de futebol, tudo é protocolar, Aí tem que né. estar de acordo É. com o ambiente, de acordo com o evento que vai Os se. técnicos europeus que vieram bagunçando isso, né, porque agora eles estão de terno no campo de futebol, Uhum. porque os Antes brasileiros não, é. antes Luxemburgo a começou gente com só isso. olhava os brasileiros lá de regata Aham. e agasalho e estava tudo certo, é o técnico. Uhum. Aí eles Hoje não, vieram já tem. vieram com essa concepção de fora, que eles estão alinhados ali até para um segundo momento, né, para dar Uhum. entrevista depois, para ir na sequência dos acontecimentos. Uhum. Mas é bacana, essa parte protocolar e da comunicação é muito bacana. E, por exemplo, é função do mestre de cerimônias também averiguar se tem o número certo de cadeiras, se o arranjo da mesa está condizente, esses detalhes. É competência do mestre de cerimônias ou é competência do dono do evento? Ah, eles são alinhados, né. Tem o organizador e tem o cerimonial. Uhum. Tem a pessoa o mestre de cerimônias que vai ler o cerimonial. Se eu chegar só para ler o cerimonial, sem ter conferido o que eu tô lendo, se o que eu tô lendo está no ambiente, eu cometo uma falha também de não ter me preparado para minha função, Uhum. né. Eu não vou poder culpar todo mundo, porque eu também não vi. Então eu acabo sendo participo também do erro, né. Uhum. Então é uma prática comum e é uma prática constante, já de cartilha, né. Eu sei que tem 6 pessoas na mesa, eu sei que tem tais pessoas vão falar, eu confiro quem vai falar, eu confiro se tem 6 lugares na mesa, Uhum. se todo mundo tem água, Se todo mundo tem água, é. se todo mundo tem o seu copinho, Uhum. se eu tenho 6 entregas para fazer, eu confiro as 6 placas, vejo o nome das 6 placas. A minha Uhum. função não seria basicamente essa. Eu vou passar a informação e vou falar. Tem uma equipe de organização. Vou dar um exemplo da Univale, que eu trabalho há alguns anos sendo mestre de cerimônias da Univale. Tem uma equipe dentro da secretaria acadêmica que é igual Romário e Bebeto, assim, sabe? Que você não precisava olhar para o lado para saber que eles estão ali. Joga a bola que sabe Joga a que vai bola, ele pegar. sabe. Então é Uhum. uma equipe que faz aquilo há muito tempo. Então eu chego com a cabeça concentrada no cerimonial, falo, eu sei que aquilo lá está acontecendo. Uhum. Mas quando é um evento organizado por mim mesmo, e que eu mesmo vou falar e podem ter outras coisas acontecendo, outras pessoas que levaram placas que eu não conferi, Uhum. essa conferência sempre se faz muito necessário. Conferir todos os detalhes de um evento, antes de falar o boa tarde, boa noite, bom Uhum. dia. Isso é engraçado porque nós tivemos um evento de formatura, numa determinada ocasião, com certificados para turma de alunos mesmo, então tudo em ordem, bonitinho, coisa. Aí um professor de uma turma foi lá, começou a mexer no certificado, puxa, ele foi chamando aqui o formando, tá tudo fora da ordem, deu uma confusão. Não, acontece, até os gafes que você tinha comentado. Teve uma formatura, falando da Univale novamente, a gente coloca os canudos empilhados, assim, na Uhum. ordem. Na ordem, né? Hoje em dia não é mais. Antes era a ordem alfabética, porque tinha o certificado dentro de cada canudo. Então, cada Uhum. canudo era específico para aquele Daquele formando, canudo. né. Aí agora só dá o canudo vazio e depois ele pega o Depois ele pega o certificado. certificado. Uhum. Facilitou um pouquinho a vida. Mas nessa época, nessa ocasião, era por nome. Uhum. O professor foi levantar na ponta da mesa, ele bateu na ponta da mesa, caiu, só Todos rolou os canudos, assim. aí achava quem era Não quem. dava para parar, né. Não Aham. dava para "Espera aí que a gente vai organizar de novo". E aí a ideia primeira do organizador, que até foi aquilo que eu falei para as pessoas na frente não notarem que está tudo errado e Uhum. para continuar um evento sadio, a gente foi entregando. Às vezes a pessoa olhava assim: "Mas não é meu, Passa só e anda, faz de depois a gente troca". aham. Mas e foi indo, mas foi uma trabalheira, visualmente uma trabalheira, tipo pegar canudo embaixo da mesa e botar qualquer canudo, até Uhum. achar o nome do formando, mas são coisas que podem acontecer e que estão
estão ali para isso. Uhum. Nós temos alguns oradores que às vezes se empolgam muito em falar, né? Nós temos, por exemplo, um grande orador, tínhamos, né? Que é o Dr. Antônio Carlos Conde Reis, né, que foi governador do estado, senador e tal. E ele tinha uma oratória muito boa, mas o jeito dele falar, se alongar e tal. Isso atrapalha o processo do cerimonial? De certa forma, sim. A gente tem quando é uma incógnita, você não sabe o que vai vir dali, Uhum, para quem está organizando, para quem está gerindo, para quem está no comando do cerimonial, atrapalha bastante. Você não sabe aonde ele vai parar, não sabe para onde ele vai na fala, uhum, e e eles fazem muito isso. Mas é uma questão, você falou de fugir, né, sim. é uma questão tanto do gestor, do senador, do governador, né, do ente público, quanto Do privado também. do privado também, mas do mestre de cerimônias também, né. O Tem mestre de cerimônia muito se mestre de cerimônias alonga. ser contratado e querer fazer o evento do jeito dele. E aí Uhum, ele foge completamente do cerimonial que ele está, bota palavras onde não tem, a equipe de organização fica de cabelo em pé, porque não sabe para onde ele está indo. Então uhum, acontece da organização do mestre de cerimônias e do mestre de cerimônias que está com o texto todo pronto, com as pessoas que fugiram completamente do que estava previamente programado. E na política acontece muito isso, porque eles têm a oratória no sangue, né? uhum, A gente fez um evento certa vez com um grande nome da política que não chegava, não chegava, não chegava, não chegava, não chegava, né? Totalmente atrasado no evento, e era ligado a uma empresa privada. Então o diretor dessa empresa falou assim: não, eu vou começar, não tem mais como esperar, até queria esperar, mas não tem como. Aí começou o evento. Começou o evento, estava já no andamento, quando chegou esse a gestor autoridade. chegou e ele sentou mais ou menos no meio da plateia, ficou ali quietinho, olhando o evento. As autoridades na mesa viram que ele estava presente e chamou ele para, porque ele ia ter uma fala, encaixaram ele numa fala, porque ele chegou bem atrasado. E aí ele foi abrir a fala com um sorriso, um sorrisão, bem ente público, e falando assim: "Poxa, eu estava com tanto desejo de vir a esse evento, que eu cheguei mesmo sem ser anunciado e fiz questão de sentar no meio de vocês para sentir o clima do evento". Ele foi levando a oratória como o atraso dele virou nada, Virou parte assim, do show. virou parte era para ser aquilo. Ele Uhum, foi conduzindo todo mundo a achar que ele estava ali no meio das pessoas e tal. E a mesa toda fazendo caras e bocas assim: "Meu Deus, a gente esperou 1 hora para ele chegar", sabe. e ainda E nada passou. Então, aham, eles têm essa habilidade da comunicação tanto para o bem quanto para o mal, né. uhum. Quem conduz, né, quem tem muita prática na comunicação e na oratória. É, eu tive o privilégio de trabalhar muitos anos atrás com o ex-prefeito Arnaldo Schmidt. Aí eu me lembro que teve uma inauguração de um ginásio de esporte numa escola, se não me engano, na Itaipava. Só que a caixa de som muito fraquinha, não dava aquele barulho, aí todo mundo conversando na arquibancada, blá, 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 ninguém entendia nada, não ouvia nada de apresentação das crianças, aí chamaram ele para falar. Ele deixou o microfone, foi andando até o meio da quadra, ficou olhando para todo mundo e todo mundo foi silenciando, silenciando, silenciando. Aí ele começou o discurso dele: tenho certeza que um povo tão educado como é o povo da Itaipava vai conseguir fazer silêncio para ouvir o seu prefeito falar. E lascou assim, meu Deus, é cara de pau, né? Aí é autoconfiança, né? Mas é até uma técnica da oratória mesmo, da comunicação, né, para o mestre de Isso. cerimônias e para quem começa. Porque às vezes você não consegue chamar a atenção Uhum. e vai abrir um cerimonial, você não consegue: "Boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos", falar Não todo dá o para processo. seguir. Não dá para Uhum. seguir, às vezes o E o que pessoal fazer nessa situação? são as pausas, né. A pausa, tinha um colega que falava pausa dramática, Uhum. mas a pausa na comunicação, a pausa fala, né, a pausa O silêncio também o faz parte do discurso. silêncio faz parte do discurso. Então, às vezes, é um boa noite, e aí alcançou algumas pessoas, mas você viu que não alcançou todas, mas eu não posso dar continuidade naquele "senhoras e senhores, estamos aqui", porque tem Uhum. muita gente que ainda não escutou o boa noite. E às Aí vezes repete. ou você repete boa noite, ou vai iniciando o texto com a voz mais baixa, como o seu exemplo, Uhum. que acontece bastante, o pessoal vai
um vai pegando no pé do outro porque não É está verdade. conseguindo escutar. Uhum. Peraí, isso aqui, e quando vê, e aí você impõe a voz e começa Uhum. efetivamente. Já aconteceu em muitos eventos, né? Sabendo disso, tem muitas coisas protocolares que são feitas, né? No teatro tem sinais, né? Tem um sinal, dois sinal, no terceiro Uhum. sinal apaga tudo. Uhum. Então, já é um sinal que quem frequenta bastante Já teatro já sabe sabe que vai que acontecer. uhum. Tem sessões que tem, às vezes, uma música que o pessoal, opa, tocou essa música, para. Uhum. As formaturas têm o show de luzes, que a gente chama. Então, faz um efeito na luz, uma Nossa, brincadeira com uma música, interessante. o pessoal sabe que começou, para. Aí você Uhum. entra no boa noite já. Mas quando você não tem essas armas, a arma tem que ser na comunicação, na voz. Ou você vai baixando, ou você fala 2, 3 vezes boa noite, até que o pessoal olhe para você e efetivamente você consiga completar a sua informação. Uhum. Ah, a gente que vai em eventos, né, parece sempre tudo muito organizado, né, tudo muito bem pensado, mas às vezes o improviso existe alguma necessidade? Não, o improviso é diário. Improviso é sempre necessário. Uhum. Ele tem O sempre improviso já faz parte do protocolo. ele faz parte do protocolo. O evento sem o evento, na verdade, sem um dado desses que não estava programado, não é nem evento. A gente Uhum. até estranha quando olha um para o outro: "Meu Deus, mas É tudo saiu certinho, tudo exatamente como exatamente era como para estava no ser". script. A gente esqueceu alguma coisa, fica brincando com aquilo de, né. Uhum. Mas sempre tem, sempre tem. A gente mexe com o improviso, mesmo naqueles cerimoniais mais engessados, né, Uhum. que são as falhas são elas acontecem, elas estão ali para acontecer. A gente sabe que na probabilidade, né, se tem 1% de chance de alguma coisa acontecer, ela vai acontecer, Uhum. né. E dentro de um cerimonial é isso, né, já aconteceu de pular página, de a gente ir para um outro ato sem fazer o ato anterior, né, Uhum. tanto com o mestre de cerimônias quanto com quem está presidindo a mesa. Virou 2 vezes o cerimonial, né, de 2 páginas para frente e começou uma fala que não era para começar, aí o mestre de cerimônias não pode falar assim: "Ó, senhor, perdão, volta 2 páginas". Você tem que dar um jeito daquilo parecer normal e depois você Hum. volta no Voltando para volta no não para ponto dar continuidade? para poder ter aquele giro. Mas acontece bastante. Aí o que protege isso tudo é a habilidade de saber exatamente o que está fazendo. Uhum. Tanto a habilidade na comunicação, quando a gente fala que ela está ligada ao teu conhecimento, né? Quanto mais você conhece do que você vai falar, a tua Uhum. comunicação ela sai muito mais fluida, Uhum. né? Quando você tem dúvidas ou falta de preparo, a tua comunicação sai truncada, porque os pensamentos ainda não alcançaram, a ansiedade bate, né? O Uhum. pensar na frente, eu querer resolver aquilo logo. Então, quanto mais preparado, tanto num cerimonial quanto para uma fala, é o que manda o evento. Uhum. Com o preparo, você vai para todos os lados e volta no seu ponto de raciocínio para poder Uhum. não deixar as pessoas terem a certeza de que alguma coisa saiu errada. Uhum. A gente tem falado bastante aqui da questão do cerimonial engessado, né, que é aquele cerimonial formal, e tal. Mas tem vezes que o mestre de cerimônias tem que ser mais um animador de palco do que cerimonialista, né. A gente vê, por É, exemplo, em eventos, lançamento de candidatura, por exemplo, que é quase um comício, aí tem que trazer o povo ele tem que sair daquele personagem formal uhum. e abraçar. É um personagem também ou não? Ele acaba sendo porque eu fiquei muito tempo eu fazia as 2 coisas, né, eu fazia tanto o palco dos bailes de formatura, Aham. que você chega já, em outro nível, a voz muda, a voz é mais alta, Uhum. o movimento do corpo, você fala mais com as mãos do que com propriamente as palavras, porque você tem que incentivar as pessoas a se animarem. Uhum. E no cerimonial mais engessado, mais protocolar, você não pode fazer essa animação toda com o pessoal, né, porque eles têm que estar sentados escutando, fazendo aquela troca. Então, o mestre de cerimônias, ele passa por isso. Ele Uhum. pode passar o começo do evento, ele é mais solene, o momento de entrega você já se anima um pouco mais, porque já é um momento um pouco menos Menos um formal. pouco mais informal. Aham.
Então você tem essa Pode, habilidade pode ter você dentro do pode, mesmo evento dentro do mesmo evento, essa, você pode essa ter cadência. 3 formas de mestre de cerimônias diferentes, Uhum, né? Mas aí, como você disse, em comícios, então é uma coisa que tu já vem brifado, né? Você fala, ó, lá a gente precisa botar esse povo para cima. Aí uhum, você já entra com sangue no olho, já uhum. querendo fazer a comunicação de outra forma, E é pulando. possível mestre de cerimônias conciliar? Eu, por exemplo, acho uma dificuldade enorme ser Não, animador, assim, trazer o pessoal para é, cima. eu tinha dificuldade da parte do palco. Eu fiz Uhum, muito palco antes do coisa, mas eu sempre tive, antes da forma protocolar, mas uhum, eu fiquei muito tempo no protocolar. Então, uhum. tinha até uma professora de locução e dos cursos que eu fiz até para rádio, eu acabava de ler um texto, ela falou assim: "Ficou muito bom, mas agora eu queria que você tirasse o terno". Ela usava essa expressão, assim. Ah, tirar o terno, não Tira o terno, literalmente, não, não tirar o terno no literalmente. jeito de, É, de conduzir. Uhum, assim, tira o terno, porque tá dando peso demais onde não tem. Na voz, na fala, não sei o quê. Aí tu botava aquilo na cabeça, não, não é social. Aí já fazia o texto com uma outra imposição, com uma outra voz, com uma pegada um pouquinho diferente para atender aquele público específico, né. Então você sabe que está abrindo um show, é outra fala. O show passou por uma informação. Em show acontece bastante isso, mesmo sendo um pouco mais para cima, né, mas algumas aberturas de show a gente fez com um protocolo antes, né. Falou o uhum. prefeito, falou o Tipo vice-prefeito, abertura de marejada, é, digamos assim. falou o prefeito, falou o vice, falou não sei o quê, então se mantém segura ali um pouquinho. Uhum, A voz pode estar um tom mais acima, porque é um ambiente mais festivo. uhum. Acabou o ato protocolar, aí a voz subiu, aí o jeito Para muda, trazer animação para um outro momento do aí traz evento. para um outro momento. Então, no mesmo evento, você consegue ter essa dinâmica o tempo todo, Uhum. essa habilidade, né. E aconteceu já alguma vez contigo de tentar trazer esse público e o público ficar sem Bastante, entender ou sem participar? bastante, bastante, E como agir bastante. dessa forma? Tem que aí é que vem a diferença do profissional do não Porque profissional. não pode parar, né, você prepara na sua cabeça uma empolgação que ninguém estava preparado para aquilo, Uhum. né. Eu já cansei de fazer, "Vamos fazer agora uma contagem regressiva, vamos 3, 2, 1, parabéns", aí você olha, o pessoal tá no máximo ele ergueu a taça, não teve, a música tá Perdeu o timing. a tua cara vai no chão, assim, né, porque você não, Aham. poxa, eu estava tão animado aqui, não, mas não Não consegui foi? animar ninguém. É, E aí você, né, tem um colega que fala assim: "Finge demência e continua". continua. Uhum. Não tem. Me diz uma coisa, se alguém quiser, por exemplo, tem uma empresa, quero fazer um evento na minha empresa, tu faz esse tipo de a empresa pode chamar, e como é que ela te encontra? Encontra nas minhas redes sociais, no Instagram, Uhum. @e.lobos, e.lobos. Eu tenho todo um histórico ali de alguns Acho que o Fabiano já está eventos. colocando aqui também no E monitor. e E ponto ponto Lobos. Lobos com U. Lobos, é, Uhum, Loubos. uhum, Tem uma bagagem bem grande aí com relação a eventos empresariais, entregas de empreendimentos, eventos uhum. públicos, e quem quiser, só chamar, à disposição. Certo. Pelo Instagram, pelo WhatsApp, né, 47 992923150. E estamos aí, organização desde o planejamento, Do né, a gente planejamento. do planejamento, Uhum, organização e execução, né, a certo. gente ajuda a construir todo esse processo. Uhum. Assessoria completa Assessoria desde o momento. completa, desde o momento que está na primeira concepção do evento, Uhum. até a execução e realização. E o pessoal costuma chamar antes, ou te chama já só para com o evento já bolado? Como é que funciona? Eu tenho 2 formas de contratação, geralmente empresas de organização, empresas específicas de alguma organização específica, né, de um Uhum, empreendimento ou organização dentro da empresa, já está com o evento praticamente montado e me uhum. chama Para para as fazer a dúvidas e abertura. assessoria com Tá. relação a cerimonial. Uhum. E tem empresas que chamam já para Para essa primeira construir todo. concepção da organização, Uhum, até de captação de alguns recursos, de assessoria em quem vai ser o músico, quem vai ser a decoração, quem uhum. pode organizar esse ambiente para nós. Então eu faço
Já estive em todas as áreas, Uhum. né, desde batendo escanteio até cabeceando a bola lá na frente e fazendo isso no mesmo evento também. E eventos privados, tipo casamento, coisa, tu trabalha nessa área O também? Não, é casamento é só mais o casamento porque é mais uma na cerimonial. locução, casamento mais na locução. Tá, Eu já certo. fiz algumas vezes como cerimonialista, né, Uhum. como a condução do cerimonial do casamento. Certo. O casamento eu já ajudei bastante, mas foi o evento que eu menos fiz, assim, de organizar, Uhum. né. Mas Só como mesmo também para tocar, para ser o mas locutor. tenho a equipe, os terceirizados, a equipe que anda junto comigo, a Uhum. gente faz junto e estamos aí também para essa função. Tá certo. Mas a minha função básica, ela sempre foi mais ligada à comunicação dentro do evento e à Uhum. organização e planejamento, né, dos eventos empresariais e públicos. O Certo. casamento ele foi andando ali paralelo, mas ainda Uhum. acontece bastante. Tá certo, então. Eduardo, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Foi uma honra te ter aqui, Que bom, muito né? bom. E esse curso de capacitação também pelo mesmo na rede social, a empresa que tiver O interesse pode. Sim, o curso de capacitação que eu estou promovendo, ele está anunciado até nas minhas redes, a importância da oratória no mundo empresarial e os Uhum. pilares da comunicação. Ele é um curso voltado para colaboradores, para gestores dentro das empresas, pequenos grupos, médios grupos, né, de 1 ou 2 encontros, com bastante dinâmica, com bastante prática, para fazer as pessoas terem essa consciência de Uhum. que a comunicação ela é a base de qualquer relacionamento. É onde se constrói as principais conexões. Beleza, então. Te agradeço pela presença aqui, Obrigado. né? Eu aprendi bastante coisa também, Que né? bom, Como eu disse, que bom. eu sou metido a fazer alguns eventos, mas sou jornalista, não sou cerimonialista, né? Então é sempre bom pegar alguém que está nessa área, porque a gente acaba tirando algumas dúvidas também, Sempre bom, essa né? troca é sempre bom. É sempre bom. E agradecendo a presença do Eduardo, agradecendo a presença de vocês, a paciência de vocês, nós ficamos com o nosso programa Tribuna na TV aqui hoje e voltamos na semana que vem com o apoio do Instituto Crescer com mais um Tribuna na TV. Até lá. Muito obrigado.